Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos, neste momento, caminhando para nossa abertura do Evangelho e Prece, radiação da noite de sábado. Que os bons espíritos possam nos assistir. Vou ler um trechinho do livro Vinha de Luz, mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Está no item 24, no reino interior. Então vou ler esse pedacinho trecho. No reino interior, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está lá em Paulo, Romanos 14, 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidade e tendência, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre, enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo. O serviço estará perturbado de igual maneira se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade. Seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, causadas pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou a praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherá harmonia. Santificando as obras, com Cristo jamais conhecerás o desamparo. Então, meus irmãos, esse trechinho vem nos
nos alertar sobre nós mesmos. Qual é o nosso reino interior que nós realmente estamos construindo? De que lado estamos pendendo? Então buscamos a refletir sobre o verdadeiro discípulo do Cristo. Esse trecho vem bem a calhar com o que está acontecendo conosco, com nossos irmãos. Precisamos de muita paz, de muita oração, prece, para que nos fortaleça cada vez mais o nosso reino interior. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Prece de agradecimento. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objetos, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos, que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. E, sobretudo, no próprio momento em que experimentamos os efeitos da bondade e da sua proteção, que por um momento espontâneo devemos lhe testemunhar nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito, o incrédulo os atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem, testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atribui a simpatia dos bons espíritos. Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que nos concedestes e que nos concede. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou a meu próprio mérito. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E vamos fazer a leitura de um trecho de uma mensagem do livro Estude e Viva, de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira.
A mensagem é: liberte a você, que diz: lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. A mensagem Liberte a você é um convite à iluminação interior. Encontramos nesta mensagem a grande possibilidade de observarmos a nossa fala, de observarmos o que ouvimos, o que enxergamos e o que fazemos com os nossos membros, o que fazemos com a nossa mente, com o nosso coração, o que detectamos com a nossa disposição para a realização do bem. É um convite para nos libertarmos de flagelos, de sofrimentos e dores que são trazidos por nós mesmos. A exemplo da mensagem à cólera do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9, que nos vai dizer que muitas das vezes não nos iluminamos interiormente pelo orgulho que nos induz a julgarmos-nos mais do que somos e a não suportarmos uma comparação que possa nos rebaixar e a nos considerarmos acima dos nossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais. E o Livro dos Espíritos nos lembra, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, a necessidade que temos de nos unirmos ao pensamento da liberdade absoluta, quando todos temos direitos recíprocos e que cumpre a nós respeitarmos, cumpre a nós entendermos que podemos nos libertar e nos renovar interiormente. Para isso, precisamos sempre estar fazendo uma autoanálise das nossas vivências, dos nossos pensamentos e sentimentos, para que, com essa busca pela iluminação interior, possamos estar mais alegres, mais harmonizados, mais retidos ao bem, mais esperançosos e mais cheios de fé. E assim estaremos unidos para marcharmos para a vanguarda de luz. Paz e luz a todos nesse momento em que nos encontramos das nossas existências. Boa noite, meus irmãos. Prece pelos assistidos e pelos trabalhadores. Peço a Jesus querido e à espiritualidade que toma conta da casa espírita, que continue dando assistência aos nossos irmãos assistidos lá. Que ao chegarem lá, mesmo estando com as portas fechadas,
a espiritualidade que ali vive e toma conta daquela casa, os ampare, dando renovo, aplicando passes, restaurando suas forças e lhes dando mais ânimos de estar aqui nesse planeta Terra. Peço também pelos trabalhadores da casa, que seus ânimos sejam renovados, que encontre força para passar por todas essas as situações difíceis, por todas as dificuldades que estão passando, seja de doença física ou dificuldades espirituais. Peço a Jesus querido que os ampare, que os fortaleça, que sua fé seja renovada e fortalecida dentro da espiritualidade. Que os irmãos espirituais tomem conta de nós que estamos aqui nessa terra e que ainda não, muitas das vezes, não entendemos o verdadeiro sentido das lutas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso as bênçãos para todas as famílias do Brasil e a sociedade brasileira, que sejam iluminados pelos laços sagrados da prática do amor, que representa a nossa base de evolução espiritual, e a formação do conjunto que representa a nossa sociedade brasileira nos desígnios propostos a que nos comprometemos. E aos desencarnados, que Jesus Cristo e os anjos consoladores encarregados que recebam esses irmãos de volta à verdadeira vida, e especialmente aqueles que em desespero e aflições extremas desertaram do benefício da vida física, que sejam amparados por nossa Santíssima Mãe Maria de Nazaré, que a luz divina do Mestre Jesus resplandeça em todos nós, que assim seja. Prece. Senhor Deus, humildemente te pedimos pelos que fazem a segurança, que eles possam ter a tua proteção, e livra a todos esses nossos irmãos e irmãs dos perigos, e que conceda os bons espíritos e seus guias que estejam sempre presentes nos momentos de perigos. Rogamos também, Senhor, pelos motoristas de ônibus e aplicativos. Protege eles, Senhor, das doenças e das maldades de qualquer gênero. Ó Pai, protege esses nossos irmãozinhos e irmãzinhas em situação de rua, que eles possam receber a sua proteção e a de Maria de Nazaré, imunizando-os de todas as doenças e dando-lhes força e coragem para enfrentar as dificuldades de suas vidas. Senhor, protege também os que fazem a limpeza das ruas e também pelos coveiros que fazem um trabalho tão arriscado. Protege, Senhor, dando-lhes a imunização e a proteção também de seus lares, que ao chegar em casa, suas famílias possam também ser protegidas. Deus, envolve cada um de nós com o teu amor e com a tua misericórdia, e fica conosco nessa noite e sempre, que assim seja. Senhor Deus, que nos deste
Jesus como irmão, que tanto amor tem pelo nosso planeta Terra e por todos nós habitantes. Rogamos, Senhor Jesus, que possa os nossos governantes serem tocados em seus corações e em seus sentimentos nobres para que trabalhem em prol do povo brasileiro, que eles nos permitam, em retorno de tanta carga tributária que temos, a educação, a saúde, o saneamento básico, que possamos hoje, Senhor, ter nesses senhores que estão com a nossa pátria em seu poder, eles possam ser tocados em suas fibras mais íntimas do coração e possam olhar para nós, o povo brasileiro, que possamos também, Senhor, suportar todas as adversidades que possam vir de líderes religiosos, mas que eles também sejam tocados, que as religiões não se dividam, mas que tenham a consciência de que o fim é um só, Deus e a evolução, que somos todos irmãos diante de Deus e todos irmãos de Jesus. Te pedimos também, Senhor, pelos enfermos, pelos irmãos que padecem nos hospitais ou em seus lares, que eles tenham condições dignas e tratem suas doenças e suas dores, tudo conforme os teus desígnios. Que os trabalhadores da área de saúde tenham o salário digno e tenham também os cuidados necessários. Que esses irmãos sejam abençoados, porque são mãos que curam, mãos que banham leitos, mãos que trabalham limpando a área hospitalar, ou nos postos de saúde, ou nos postos de socorro. Abençoa todos os nossos irmãos, toda a equipe trabalhadora dos hospitais, postos de saúde e todas os demais entidades ligadas à área de saúde. E que também, Senhor, o teu amor e a tua misericórdia se estenda aos nossos irmãos desempregados, porque é triste não ter um pão para oferecer a um filho. Só quem já passou fome, verdadeiramente, sabe o valor de um pedaço de pão sobre a mesa. E de quanto dói para um pai e uma mãe não poder oferecer esse pão aos filhos. Que a mesa de todos os lares, não falte esse pão, tanto pão material quanto espiritual, que todos nós brasileiros e o mundo inteiro possamos ser tocados pelo teu amor e pela tua infinita bondade, Deus de amor e misericórdia, Jesus amado, Jesus, nosso irmão e Deus, nosso Pai, o Senhor da vida. Que sejamos todos abençoados hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê a sua paz. O evangelho de hoje é o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 6. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona.
Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro, na sombra também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. Paz e bem a todos. Evangelho de Jesus. A fé que transporta montanhas. Item 7. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais correto ainda, a fé não se impõe. A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar as pessoas, elas é que devem procurar a fé. E se o disserem com sinceridade, irão encontrá-la. E se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos. O dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe, mas porque essas pessoas recusam a observá-las. Em algumas é indiferença, noutras é o medo de serem forçadas a mudarem seus hábitos. Porém, na grande maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para devolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é um sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Aqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar. Se ela não for concluída nessa existência, certamente o será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas são-lhe apresentadas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo
que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta, o que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe ao não admitir provas. A fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre o caminho para a dúvida. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza. E só se tem certeza porque se compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. O nosso evangelho foi o capítulo 19, os itens 6 e 7. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição de fé inabalável. Então, ele nos fala que cada um de nós sabe o que é a fé que temos dentro de nós. E as religiões, de um modo geral, fazem que as pessoas cultivem a sua fé. A questão é que nem sempre essa fé é raciocinada. E quando não temos uma fé embasada na razão e na reflexão, podemos destruir coisas ou até mesmo pessoas por causa disso. Não é certo dizer a alguém, acredite, porque a fé não se prescreve. Não é certo dizer também, você tem que acreditar, porque a fé não se impõe. Até porque, quando se refere à fé nas questões espirituais, não é a minha opinião e nem a sua que devemos considerar, mas os desígnios do nosso Pai Criador. Há quem acredite nas promessas divinas de modo bem rápido, sem muito esforço, porque são pessoas que já vivenciaram e cultivaram sua fé em outras experiências reencarnatórias. Outras demoram mais a acreditar, porque precisam desenvolver em si a ideia de crer. Porém, nos tempos que nos são chegados, a necessidade de cultivarmos a fé é cada vez mais urgente.
desenvolver uma fé raciocinada que ajude-nos a compreender quem somos e qual o objetivo da vida, uma fé que está fundamentada nos fatos e também em um raciocínio claro. Por isso, meus irmãos, busquemos cultivar cada vez mais nossa fé, para que ela supere o tempo das encarnações, para a nossa evolução cada vez mais. Boa noite a todos. Queridos irmãos, depois de ouvir a preces em radiações, de que toda noite nós estamos ouvindo esse banquete de amor que o Cristo nos deixou, vamos agradecer, com mais também um ensinamento para nós. Renova-te primeiro onde vives. Tens no reduto em que moras e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento. Vibre o verbo nos teus lábios, escorra a luz em teus olhos, movimenta-se a força em tuas mãos, divida-se o amor em teu coração e distribuirás tesouro em favor dos que estão contigo. Sem que os saibas, és pedagogo para outros aprendizes. Há consideração em redor dos teus passos. O carinho aguarda momento de falar-te. A alegria não é tua adversária. Vai àqueles que não podem vir a ti. Esquece mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis de troca que sustem a vida em natureza. Todos necessitamos de algo ou de alguém para galgar os degraus na vida de ascensão. Espírito algum se libertará da terra a caminho de um céu pessoal para gozo próprio. Não esqueças de que o bem que se faz é o único trabalho que faz bem. E esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos, que pode atingir o cerne da alma, libertando-a para o sacerdócio do soerguimento no mundo. Vamos agora pedir a fluidificação das águas, aos espíritos de luz que sempre estão conosco todos os dias, aos irmãos espirituais, a Jesus de Nazaré, a fluidificação, a magnetização das nossas águas, meu Pai, de nossas casas e do mundo todo. Que possa, Senhor, Tu derramar bálsamo que nos dá vida, que a água é vida, sem ela não vivemos. Abençoa todas elas, Pai, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Minuto de sabedoria. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador de seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos dono de nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do agora depende seu amanhã. Paz de Cristo a todos. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu
me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.